Olá amigos, está começando mais um programa Enfoque Geral e hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso parceiro do programa, Dr. Michel Soares, da consultoria Michel Soares Advogados, aqui no centro de Porto Alegre, na Rua dos Andradas 1560, conjunto 2305, no coração de Porto Alegre. Olá Michel, para começar o programa, nós gostaríamos de falar um pouco dessas alterações que está havendo nas leis do trabalho, né? E sobre essa carga horária que eles estão tentando modificar e a questão também de ter colocado empregado e empregador para discutir esse problema do horário. Claro, primeiramente, bom com orgulho e satisfação receber o amigo novamente no escritório e poder falar aos telespectadores do Enfoque Geral. Ronaldo, realmente foi uma triste notícia o que surgiu nas medidas essa proposta pelo governo federal. O que ocorre com essas medidas? Vai atacar direitos basilares do trabalhador. Direitos já consolidados, de lutas anteriores já conquistadas com as leis trabalhistas. O que prevê essa alteração é justamente o que previa essa alteração, mas eu acho que com grande clamor público que teve, a imprensa, manifestações, inclusive aqui na cidade tivemos uma grande manifestação, e o governo então o que ele fez? Ele acho que retroagiu e disse que essas alterações será proposta no ano que vem. Vamos aguardar. Na calada da noite, o governo pode apresentar uma outra medida provisória. Mas em si, essas alterações acho que não passam, porque tem aí que tem que ocorrer a alteração nas casas legislativas. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, pois isso está consolidado, Ronaldo, na CLT. A CLT é de 1943, na era Vargas. Posterior veio a Constituição. A Constituição é de 88 e ela chancelou as cláusulas que continham expressas na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas, onde no seu artigo 7º da Constituição Federal garante e prevê jornadas, direitos do trabalhador, e nessas alterações eles querem atacar justamente a jornada de trabalho. Eles querem tirar a questão consolidada já para o empregador, para o empregado, e deixar à mão do empregador, do empresário, a questão para poder negociar a carga horária. Hoje, a carga horária aceita pelos tribunais é a 44 horas de jornadas semanais. Eles querem alterar para 48, onde o empregador vai negociar direto com o empregado. Olha só que não vejo uma questão de linear, uma questão de aparelhamento de armas em botar o empregador e o empregado numa relação. Sim. Mas, Michel, onde é que fica a força do sindicato? Exatamente, aí que está a questão do sindicato manifestar-se para não deixar isso ocorrer, porque as alterações, para poder alterar, Ronaldo, a questão da carga horária, para fazer aquela 12/36, muito comum nos trabalhadores da segurança e da saúde, exatamente. Isso é com convenção coletiva, acordo coletivo foi estabelecido essa 12/36, porque a 12/36 ela é um mal ao empregador, ao empregado, porque não há aí o descanso correto. Porque numa jornada dessas, tu não tem o período de descanso. Porque um período entre jornadas, para poder ter o descanso, hoje a regularização é de 11 horas no mínimo. Que isso dá ao empregado a questão de metabolicamente, o metabolismo, a saúde poder se recuperar. Então, a questão de alteração, acho que não vai passar. Acredito que teria que ter um esforço muito grande e nós, como eleitores, trabalhadores, devemos ir até os nossos deputados, senadores e expor aí a nossa situação, a nossa opinião referente às alterações, que acredito que não vão ser boas, pois tu ficar hoje 8 horas semanais, 8 horas diárias, podendo se estender a questão de 10 horas com 2 horas extras, já é prejudicial. Eles querem aumentar de 10 para 12 horas. Isso é terrível para o aspecto do empregado e também não vejo que essa medida vai alterar e vai recuperar a economia. Acho que essa não é atingindo ao empregado,
ao cidadão que a alteração que o Brasil vai sair dessa crise. Eu acho que a ótica, o olhar sobre essa garantia, esse direito social, acho que está errada. Michel, como fica as alterações da estabilidade provisória das gestantes? Ronaldo, a alteração ela não versou sobre a questão da estabilidade provisória que tem a estabilidade, a gestante, a trabalhadora mulher referente à garantia constitucional. Está lá no rol das garantias constitucionais a estabilidade provisória à gestante. O que ocorre? Tem uma súmula, recentemente tem uma súmula, os tribunais do trabalho editaram uma súmula, onde estende-se essa garantia gestacional, Ronaldo, para as trabalhadoras em contrato de experiência. Lembrando, o contrato de experiência é aquele contrato do empregado com o empregador com um período de até 90 dias. O que ocorre com isso? Mesmo em contrato de experiência, se a empregada comunicar ao empregador que ela está grávida, esse é obrigado a admiti-la, a manter ela no trabalho por todo o período gestacional, os 9 meses, e a garantia constitucional de 120 dias, que lhe garante o salário maternidade e depois o afastamento para poder cuidar do seu bebê. Se porventura um empregador, mesmo não observando essa cláusula, esse direito da trabalhadora, resolve demiti-la, então ela poderá, via judicial, ingressar com uma ação para pedir o seu reingresso ao trabalho ou então a indenização pecuniária referente a esse período que o empregador deixou de observar. Porque se ele colocou essa empregada para a rua, ele vai ter que indenizar ela por todo o período. Então, olha, para o empregador é oneroso. Ele vai ter que indenizar ela por todos esses meses, 9 meses, mais a questão da estabilidade provisória, que são os 120 dias. Então, ele vai ter que arcar, mesmo não tendo esse trabalhador, por 13 meses de salários ele vai ter que bancar para ela pela despedida ilegal que ele acabou realizando. Então, trabalhadoras nesse sentido e empregadores nessa situação não podem demitir a empregada se ela comunicou ou ela informou, direta ou indiretamente, que está grávida. Tendo essa situação, meu conselho aos empregadores, não demitam. Recebe ela novamente na empresa. Ela também terá, por força da questão do período gestacional, se o atestado, se um médico, se o obstetra dela determinar que ela não pode mais fazer a mesma função, ela tem que estar em repouso por questões médicas, o empregador ele tem que se atentar a realocar essa empregada numa função, numa atividade que ela possa desempenhar para não pôr em risco a sua saúde e a saúde do bebê. Então, Ronaldo, acredito que isso foi um ganho, um avanço para o trabalhador, para as trabalhadoras do nosso país, e acredito que o empregador deve estar atento para não correr o risco depois de ter que pagar por um empregado que ele não vai usufruir, que ele não vai ter para poder trabalhar. Questão, recentemente aqui no escritório teve um caso de uma gestante que saiu, abandonou o trabalho e depois comunicou via judicial, através do ingresso da ação judicial, de que estava grávida. O empregador, pasmo, poxa, eu demiti ela no dia 13, só que pelos documentos ela estava grávida desde o dia 3 do mês. Então, infelizmente teve que readmiti-la, trazer novamente a empresa. Todo esse período ele vai ter que arcar com ela, vai ter que ficar com essa empregada e ter aí todas as garantias e pagar todos os direitos dessa empregada. Sim. Uma dúvida, Michel. Na admissão desse empregado, há possibilidade de solicitar o exame com relação à gravidez? A gente sabe que todo exame, a empresa faz exame adicional. Né? Com relação à gestante, vamos supor, eu admito uma funcionária hoje, mas eu quero que ela venha já com um exame elaborado, um exame já que ela deve ter feito,
dizendo que ela está grávida. Eu posso solicitar esse exame ou não? Ronaldo, bem explanado, bem essa pergunta. Acredito, Ronaldo, que aí teríamos mexendo na questão da desigualdade e também numa questão de preconceito com as mulheres. Eu acho que esse exame, acredito que o empregador não pode fazer. Tem que fazer sim o exame admissional e o exame demissional, na questão de poder avaliar se a empregada, se a candidata, ela está dentro das qualificações, dentro das condições para poder desempenhar o trabalho. Esse exame, acredito que não seria viável a um empregador, pois aí estaria ocorrendo uma questão de desigualdade e de preconceito. Acho que aí fica meio complicado para a própria empresa, né, numa ação de indenização, depois responder uma questão dessas assim. Porque a gente sabe que premeditadamente tem muitas empresas, muitos funcionárias que já entram grávidas, sabendo que, só que no exame admissional, como é proibido solicitar um exame de estar grávida ou não, o exame admissional é exame lá, audiometria, oculista, oftalmo, né? Exame de sangue, enfim. Agora, isso aí não seria para precaver essas situações quando a funcionária entra numa empresa? Exatamente. Aí a questão aí vamos ver a questão do empregador, mais para o lado do empregador. Sim, ele tem como não renovar o contrato dessa empregada se porventura ele conseguir comprovar que ela já entrou grávida ou que a gravidez se deu após o término do seu contrato de experiência. Sim. Aí desonera e tira a culpa do empregador e sim a questão da empregada, sim, aí vai ter que pleitear aí referente aos seus benefícios aí junto à Previdência, se na garantia e se dentro das condições de qualidade assegurada ela estiver. Né? Mas o empregador, sim, se ficar comprovado que não foi durante o contrato de trabalho, o empregador não tem que arcar com essa empregada. Lembrando, a empregada, ela grávida, ela não está doente, tá? Vamos deixar bem claro. A empregada grávida não está doente, ela tem que trabalhar. Esses 9 meses ela tem que trabalhar. Claro, questão de exames, questões de fazer o pré-natal dela, ela tem que ser liberada para fazer esses exames mediante atestado médico, senão vai ser descontada. E esses 9 meses são trabalhados. Ronaldo, ela tem que trabalhar esses 9 meses. Ela pode se afastar 28 dias antes do nascimento do seu bebê, para poder assim ingressar na INSS com um pedido de salário de maternidade. Mas não, ela trabalha, né? 9 meses não é 9 meses em casa, é 9 meses trabalhando. Perfeito. Vamos fazer um breve intervalo comercial, em seguida voltaremos. Consultoria Michel Soares Advogados e Associados, especializado em Direito Civil, Direito Trabalhista, Direito do Consumidor, Direito Previdenciário e Direito Administrativo. Entre em contato conosco e agende seu horário pelo telefone 3084-0784. Michel Soares Advogados Associados, Rua dos Andradas, 1560, Sala 2305, Centro, Porto Alegre. Intempo, consultoria e assessoria contábil limitada. Há mais de 25 anos no mercado, oferece seus serviços nas áreas de assessoria contábil, fiscal e tributária, legalização, constituição de empresas, imposto de renda pessoa física e jurídica, consultoria empresarial, rotina completa de departamento de pessoal e cálculo judicial e trabalhista. Fones 3224-6687 e 3227-6269. Retornando ao programa, Dr. Michel, como fica essas reformas hoje que está havendo na Previdência? Bom, Ronaldo, diferente da trabalhista, a questão da reforma, essa prévia da reforma previdenciária, ela já ocorreu, já foi implementada pela medida provisória 739. O governo federal implementou essas alterações e o que acarretou? Prejuízo ao segurado. Normalmente. Estourou no segurado a questão toda do déficit orçamentário, do déficit com a Previdência, do déficit, a balança, tudo estourou na corda mais fraca, na parte mais fraca da balança. O que ocorreu com essa alteração? Todos os benefícios de saúde,
Aí temos aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente. Todos esses beneficiários, essas pessoas que estão em gozo desses benefícios por um período superior a 2 anos, estão sendo chamados, né, via INSS, via autarquia, por meio de uma carta, comunicando o retorno para uma nova perícia, e desta perícia o segurado não pode deixar de ir, sob pena de suspensão do seu benefício, para fazer uma nova avaliação. O que ocorreu de estranho? Isso era uma coisa que não podia, não estava previsto? Não, realmente estava previsto. É um poder-dever que a autarquia e o INSS tem para fazer. Só que ele não vinha fazendo por questões logísticas, de falta de pessoal, de falta de interesse. Então, o que ocorreu agora? Implementação. E aí vai uma crítica que eu faço, porque um segurado, uma pessoa que precisa do serviço de saúde do SUS, leva meses, anos para conseguir um perito para poder fazer, um médico para poder fazer seu exame. Agora, o INSS, através da medida provisória, o governo encontrou uma maneira de remunerar esses peritos para poder fazer todas as perícias de forma rápida. E célere, já estão ocorrendo, os clientes aqui no escritório já estão vindo com a carta que eles receberam para poder fazer aí a questão da nova perícia. O que ocorreu aí, uma questão bem que eu identifiquei. A questão da aposentadoria por invalidez, Ronaldo, ela não é uma aposentadoria, ela é uma aposentadoria transitória. Né? A aposentadoria por validez, o que é a jurisprudência que tem entendimento? De qualquer forma, a qualquer momento o empregado pode retornar, o segurado pode retornar ao mercado de trabalho porque se recuperou através de uma perícia. Hoje, com essa alteração, a aposentadoria por invalidez, ela ganhou o status de permanente, não mais temporária, para aqueles segurados que estão em gozo do benefício, que hoje estão com mais de 60 anos. Então, pessoal com mais de 60 anos não é chamada para fazer um novo exame, essa nova perícia, porque entende-se que para o mercado de trabalho não vai ter mais como se realocar. Porque previsto nessa alteração, Ronaldo, a questão da readaptação. O que é a readaptação? Esse pessoal que está em gozo de auxílio-doença, em gozo de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, vão ser chamados pelo INSS para fazer uma nova avaliação. Nessa perícia ficará constatado, olha, ele ainda está doente, vamos fazer uma readaptação, o trabalho dele, ele é um empregado da área, vamos supor aí, de vendas. Não pode ficar em pé, mas pode atender um telefone. Então, vamos incentivar, vamos ministrar um tempo, um curso, para que ele possa fazer uma outra atividade que não precise ficar em pé. Exemplo, um telefonista, serviço de portaria. Então, dentro dessas profissões, fazer uma readaptação para que esse empregado retorne ao mercado de trabalho e deixe de onerar os cofres da Previdência. Essa é a tendência, essa é a intenção. Agora, se o empregado, na hora que o segurado for fazer essa perícia e ainda ficar constatado que não tem condições, não tem como trabalhar, sim, ele vai se mantendo o benefício e aí espera um novo chamamento do INSS para poder fazer a nova avaliação. Lembrando, esses benefícios eles não são permanentes, eles são temporários. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente são benefícios temporários, onde o segurado pode restabelecer a sua atividade, a sua condição laborativa e retornar ao mercado de trabalho. Quando foi previsto essa questão de maiores de 60 anos não poderem retornar ao mercado de trabalho, não foi uma questão de benefício puro e só. Não, é questão de que uma pessoa com 60 anos de idade, por exemplo, com baixa escolaridade, não pode retornar ao mercado de trabalho. Sim. Então, por isso, essa questão da readaptação ela tem que ser bem avaliada, bem ministrada. Então, o que eu digo? O que eu oriento a um segurado que, porventura, recebeu ou está dentro desse rol de até 2 anos em gozo de benefício? Primeiro, calma, não se apavore, não vá até o INSS, espere a agência, espere a autarquia lhe chamar através de uma carta, para que sim, só depois você, de posse dessa carta, procure um advogado, procure um profissional da área, tente saber o que você pode fazer para não perder o benefício se porventura você ainda está em questões de doença.
uma atitude proativa e acho que é o melhor conselho que se pode dar. Procure um advogado, procure um profissional que esse vai poder orientar através de documentação, comprovar através de atestados, de exames médicos que você venha fazendo, para na hora da perícia você estar armado na frente do perito e dizendo, olha, estou com essa enfermidade X que impossibilita de trabalhar. Eu mantenho o tratamento em dia, tenho feito as consultas com fisioterapia, tenho utilizado a medicação conforme prescrita, então ainda não tenho condição de melhoras. Porque a questão também, se o segurado, na hora da perícia, ficar comprovado que ele não tem a condição de laborativa ou que mesmo com todo o tratamento, com todo o amparo, com todo o acompanhamento médico, teve a questão da piora, Ronaldo, ele pode sim aí pleitear através dessa perícia a migração do seu auxílio-doença ou seu auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez, porque vai ficar claro e constatado através dessa nova perícia que ele não tem condições de retornar ao mercado de trabalho. Então, sim, questão de pedir a conversão do auxílio desse benefício previdenciário para a aposentadoria. Mas, para isso, a orientação, a documentação certa é sempre muito estar amparado nessa situação. Perfeito. Dúvidas? Consulte escritório associados da Consultoria Associados do Dr. Michel Soares Advogados, aqui no coração de Porto Alegre, na Rua dos Andradas, 1560, conjunto 2305. E o fone 30840784. Um breve intervalo e já voltamos. Consultoria Michel Soares Advogados e Associados. Especializado em Direito Civil, Direito Trabalhista, Direito do Consumidor, Direito Previdenciário e Direito Administrativo. Entre em contato conosco e agende seu horário pelo telefone 30840784. Michel Soares Advogados Associados, Rua dos Andradas, 1560, Sala 2305, Centro, Porto Alegre. Em Tempo, consultoria e assessoria contábil limitada. Há mais de 25 anos no mercado, oferece seus serviços nas áreas de assessoria contábil, fiscal e tributária, legalização, constituição de empresas, imposto de renda pessoa física e jurídica, consultoria empresarial, rotina completa de departamento de pessoal e cálculo judicial e trabalhista. Fones 3224-6687 e 3227-6269. Neste último bloco do programa, eu quero agradecer a duas empresas aqui de Porto Alegre que nos deram um apoio em função do falecimento do meu pai, na semana retrasada. A EcoSalva, exaustivamente nesses últimos 6 meses, um apoio fenomenal. E a Funerária Ângelos, que nesse momento realmente de dor, nos deram também um apoio, sem dúvida, espetacular. Humano, os nossos agradecimentos. Segue a seguir uma homenagem ao meu pai. Meu pai, lembro quando você brincava comigo na sala. Me colocava na carona do motociclo e íamos comprar figurinha lá no Bar Estrela. Fazíamos pipa para depois soltá-la lá no campo ao entardecer. Me levava e buscava no colégio. Me socorria quando meu carro estragava. Ficava com seu neto em seus braços até eu chegar do trabalho. E em todas as situações que eu precisava, o senhor estava lá. Enfim, obrigado por o senhor existir, meu pai, em nossas vidas. E onde estiver, jamais esquecerei do senhor, meu pai. Encerrando o programa, eu quero agradecer mais uma vez o nosso amigo, nosso parceiro, Dr. Michel Soares, pelas explicações tanto na área trabalhista quanto na área previdenciária. Ronaldo, é sempre um prazer
poder falar com um amigo e falar aos telespectadores do programa Enfoque Geral, e espero ter aí dirimido algumas dúvidas. Eu sei que o assunto é vasto, o assunto é amplo, e ficamos aí à disposição aí dos telespectadores, se caso ficar alguma dúvida, poder aí sanar qualquer problema ou qualquer dúvida que tiver. Ok, Michel. O programa Enfoque Geral fica por aqui. Queremos deixar um grande abraço a todos. Até o próximo programa. Consultoria Michel Soares Advogados e Associados, especializado em Direito Civil, Direito Trabalhista, Direito do Consumidor, Direito Previdenciário e Direito Administrativo. Entre em contato conosco e agende seu horário pelo telefone 3084-0784. Michel Soares Advogados Associados, Rua dos Andradas, 1560, Sala 2305, Centro, Porto Alegre. Em Tempo, consultoria e assessoria contábil limitada. Há mais de 25 anos no mercado, oferece seus serviços nas áreas de assessoria contábil, fiscal e tributária, legalização, constituição de empresas, imposto de renda pessoa física e jurídica, consultoria empresarial, rotina completa de departamento de pessoal e cálculo judicial e trabalhista. Fones 3224-6687 e 3227-6269.